E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Emilson, da UTFPR. Esse é o nosso curso de Física 3, aula número 10, onde a gente vai estudar sobre circuitos, a gente vai estudar também sobre leis de Kirchhoff, instrumentos de medida. Quando eu falo instrumentos de medida, nesse caso aqui, a gente está analisando tanto amperímetros quanto voltímetros, tá? Por quê? Porque experimentalmente, às vezes, a gente vai precisar determinar algumas das características do circuito, tá? E aí, o que eu vou mostrar para vocês hoje? Eu vou falar um pouco sobre a lei de Ohm, a gente vai definir também a questão da corrente elétrica e tensão aplicada. Depois eu vou falar sobre as equações de Kirchhoff, ou leis de Kirchhoff, onde eu vou dar dois exemplos para vocês, que é a lei das malhas e a lei dos nós. E a gente vai aplicar esses conhecimentos num circuito onde a gente tem uma combinação de resistores e fontes, tá? Depois eu vou mostrar para vocês por que a gente precisa ligar os amperímetros numa certa direção e os voltímetros em outra direção. E para finalizar, a gente vai fazer a parte do circuito RC, que é um circuito onde eu tenho um resistor e um capacitor, tá? Qual que é a ideia aqui? É que um circuito real ele sempre vai ter uma resistência interna ou uma resistência do circuito, tá? Então a gente não consegue carregar um capacitor instantaneamente, a gente tem uma taxa de carregamento. E essa taxa de carregamento ela é controlada pelo resistor. Então é por isso que a gente vai precisar, de certa forma, determinar as equações até chegar no processo de carga e descarga, tá? Então, o que a gente gostaria de analisar na aula de hoje seria um circuito completo dessa forma que a gente apresenta aqui, tá? Se você observar, a gente tem um conjunto de resistores, onde eu tenho um resistor 1, resistor 2, resistor 3, 4 e 5. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma fonte de tensão, uma fonte de tensão, uma fonte de tensão. Na aula de circuitos, geralmente a gente faz aquela associação de circuitos em série em paralelo, correto? Contudo, circuitos em série em paralelo são uma análise bem simplificada do que a gente pode ter na vida real, tá? Então, assim, existem problemas que a gente vai de fato conseguir resolver usando série em paralelo? Sim, existem circuitos mais simples. Mas se você pegar um circuito um pouco mais complexo, igual você está vendo aqui, você vai precisar de técnicas melhores. E essa técnica que eu vou explicar para vocês hoje é a chamada lei de Kirchhoff, tá? Como premissa inicial, o que a gente precisa usar para analisar resistores? A gente precisa da lei de Ohm que a gente definiu na última aula, tá? Por que é importante isso? Porque quando a gente fala em resistores, a gente vê que passando uma corrente no resistor, há uma queda de potencial nele. Então, a gente precisa associar a queda de potencial no resistor para poder calcular toda a tensão que acontece no circuito. Tá? Então, o que vai acontecer num circuito desse tipo aqui é que a gente vai ter, basicamente, uma concorrência entre essas fontes e as quedas de potencial nos resistores. Quando a gente trabalha com circuitos lineares dessa forma, a gente está sempre trabalhando com resistores que a gente chama de resistores lineares. O que são resistores lineares? Essa equação da lei de Ohm, que ΔV igual a RI, ela se mantém independente da tensão aplicada, tá? Isso não é uma coisa verdadeira perfeitamente para sempre, tá? Mas se você estiver trabalhando num regime de baixas tensões, isso acontece. Então, nos circuitos mais tradicionais, mais simplificados, a gente sempre tem que a lei de Ohm é ΔV igual a RI. Você não tem nenhum problema de uma resistência interna, ou a gente pode falar assim, uma resistência de contato da fonte com o resistor, tá? Isso é um comportamento um pouco mais complexo que dificilmente a gente vai ver, tá? Então, o que eu preciso definir para vocês aqui? Preciso definir para vocês, é muito importante que eu defina o que a gente chama de malha e o que a gente chama de nó, ok? Malha é uma parte fechada do circuito. Então, se você analisar esse circuito aqui, ele é completo por esse retângulo aqui. Só que se você observar bem, a gente tem uma parte fechada aqui do lado esquerdo, a gente tem uma parte fechada do lado direito e a gente tem uma parte fechada da parte de fora. Então, eu posso definir para vocês três malhas diferentes. A malha em vermelho, que seria essa,
a malha em verde, que seria essa, e a malha por fora, que seria essa. Por quê? Porque as 3 malhas que eu defini aqui, elas representam um circuito fechado, tá? Outra coisa importante é o que a gente chama de ponto de nó. Ponto de nó é um ponto onde a gente tem uma bifurcação. Então, se você analisar esse ponto A e esse ponto B, se você analisar esse ponto e esse, o que você vai ver? Que se chegasse uma corrente elétrica aqui, ela seria dividida daqui para cá. Por quê? Porque nesse ponto, ou você vai para frente, ou você vai para baixo. Então, é um ponto de bifurcação. Então, de fato, eu posso definir isso aqui como se fosse um nó. E se você observa aqui na parte de baixo, acontece a mesma coisa, ó. Você pode ter uma corrente aqui, e vai chegar nessa corrente aqui. Então, esse também seria um ponto de nó. Então, relembrando, malha é uma parte fechada do circuito e ponto de nó é um ponto onde eu tenho uma bifurcação de corrente, tá? E aí, professor, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer? A gente vai definir 2 leis, que é chamadas leis de Kirchhoff, e aí, a partir dela, a gente consegue resolver um circuito mais complexo, como esse carinha que está aqui, tá? Quais são as 2 leis de Kirchhoff? A gente tem a lei das malhas, que diz que a soma de todas as tensões em uma malha fechada é igual a 0. O que significa isso? Significa que se eu pegar essa malha vermelha, por exemplo, quantas tensões eu vou ter? Eu vou ter uma tensão associada a essa fonte, eu vou ter uma tensão associada a esse resistor, uma tensão associada a esse resistor, a gente vai ter uma outra tensão que é da fonte e uma tensão do R4. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 termos, tal que a soma desses termos numa malha fechada é igual a 0. Ok? A gente pode analisar da mesma forma para a malha aqui da direita. Por quê? Porque eu tenho essa tensão, essa e essa. Ou seja, eu também tenho 5 termos de tensão, onde a soma dessas tensões é igual a 0. E se você analisar pela parte de fora, você vai ter um elemento, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, a soma dessas 6 tensões também vão ser igual a 0. Só que como é que você soma tensões e etc. na parte de circuitos? A gente vai ter que fazer uma regra, no final das contas, tá? O que eu sei? Eu sei que a diferença de tensão em uma fonte é a própria tensão da fonte. Só que quando a gente chega em resistores, a equação que a gente usa é a lei de Ohm, que ΔV é igual a RI. Então, eu vou associar uma equação para esse resistor, uma para esse, uma para esse. Uma equação para esse resistor, para esse. Uma equação para esse e esse. E aí, o que a gente vai obter no final das contas? A gente vai montando equações lineares, onde um conjunto de equações vai definir o sistema desse conjunto de equações é a solução do sistema linear. E aí a gente consegue definir o quê? As correntes que atuam no circuito, tá? Então, quais são as regrinhas que a gente vai usar para aqui, para lei das malhas? A soma das tensões é igual a 0, maravilha. E a gente vai ter uma outra regra, tá? Então, aqui, imagina que eu tenho um resistor R, ok? Eu vou chamar de varredura, eu analisar o circuito nessa direção. Então, a varredura seria isso aqui. Estou varrendo, tá? Vou só colocar aqui. E a primeira coisa que você pode achar estranha, meu Deus, o que é varrer o circuito, professor? Varrer o circuito, o que eu quero dizer de varrer o circuito é como que você vai analisar essa malha fechada? Você pode analisar essa malha fechada no sentido horário, ou você pode analisar essa malha fechada no sentido anti-horário. Ah, vai ter diferença na resposta final? Não, é só o jeito que você vai analisar, tá? Então, ó, sentido horário seria essa varredura. Sentido anti-horário seria outra varredura.
tá? E, inclusive, se eu quiser varrer essa parte do circuito dessa forma e varrer essa de outra, não tem problema, tá? O que é importante que você defina é o quê? Estou varrendo, por exemplo, no sentido horário. Estou varrendo, por exemplo, no sentido anti-horário. E assim por diante, tá? Então, quando eu escrevo esse termo aqui, estou varrendo, significa se eu estou girando nesse sentido ou se eu estaria girando nesse sentido, tá? Então, o que é importante que a gente descubra aqui? Se eu tiver um resistor e eu estiver varrendo, e nesse resistor eu tiver uma corrente I, e aqui eu tiver uma corrente no sentido contrário, eu vou ter valores diferentes para a tensão, ok? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que, nesse caso aqui, eu estou varrendo na mesma direção da corrente. Então, mesma direção da corrente. Tá vendo aqui, ó? Aqui está na mesma direção daqui. E no caso do lado, que seria o caso oposto, a gente teria na direção contrária, quer dizer, na direção não, né? Sentido. Vou escrever fisicamente correto. Mesmo sentido, sentido contrário. Então, qual que é a regra que eu vou fazer? Quando a gente estiver varrendo no mesmo sentido da corrente, a diferença de potencial é menos RI. Quando eu estiver varrendo no sentido contrário, a diferença de potencial naquele resistor vai ser mais RI. Ok? Então, no fundo, isso aqui é uma regrinha, tá? Uma lei. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que ela realmente faz sentido, tá? No caso aqui das fontes de tensão, é ainda mais simples. Por quê? Porque no caso da fonte de tensão, a gente já vê de fato a polaridade. Tá vendo que aqui eu tenho a placa positiva e a placa negativa? Então, esse aqui seria o polo positivo, polo negativo. Polo negativo, polo positivo. Então, se eu estiver varrendo na direção da placa negativa, a tensão vai ser negativa. Concorda? Quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Tá vendo aqui, ó? Eu estou varrendo nessa direção e eu estou indo na direção da placa negativa. Se eu estou indo na direção da placa negativa, a tensão é negativa. Se agora eu estou varrendo e estou indo na direção da placa positiva, a tensão é positiva. Então a gente pode colocar assim, ó, se a gente está indo no sentido da placa negativa, vai ser uma regra. No sentido da placa positiva, vai ser outra coisa. Então, ó, se eu tiver no sentido da placa negativa, a diferença de potencial vai ser menos ΔV a fonte. Se eu tiver no sentido da placa positiva, mais ΔV. Bem simples. Então, primeira equação, a equação dos resistores. Segunda equação, a equação dos resistores. Terceira equação e assim por diante. Ok? E parece bobeira, mas isso aqui é meio que a base do negócio, tá?
Porque se você mantém essa nomenclatura certinha até o final, você consegue montar um sistema de equações, e montando um sistema de equações lineares, você vai ter uma forma de resolver ele. Lembra que a gente, quando tem um sistema de equações lineares, a gente pode fazer o quê? A gente pode montar uma matriz, achar o valor inverso da matriz, e aí a gente acha a resposta final. Que é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente tem aquele sisteminha, sei lá, AX mais B igual a C. Aí fica CD mais EY igual a E. Aí você monta um sistema de equações, você consegue achar uma resposta. Que é exatamente o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, só recapitulando. Quando a gente vai no mesmo sentido da corrente, é negativo. Quando a gente vai contrária à corrente, é positivo. Quando a gente varre no sentido da placa negativo, é negativo. Quando a gente varre no sentido da placa positiva, é positivo. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 regras fundamentais, tá? Quando eu chego no caso da lei dos nós, é até mais intuitivo, tá? Porque o que a lei dos nós me fala? Imagina aqui, ó, que eu tenha um exemplo, tá? Imagina que eu tenho aqui uma corrente e aqui sai outra corrente, outra corrente. Então, imagina aqui que eu tenha uma corrente I2, I3 e 1. Esse ponto de nó não é um ponto de bifurcação? Se o ponto de nó é um ponto de bifurcação, o que vai acontecer? Toda corrente que entra nesse ponto vai ser a corrente que sai. Então, no final das contas, a gente tem o quê? Ó? As correntes que entram no nó é igual às correntes que saem do nó. Por quê? Porque naquele ponto de nó, a gente não tem um vertedouro de cargas. Assim, as cargas não somem no ponto do nó. Então, se, por exemplo, eu entro uma corrente aqui de 10 amperes e aqui sai 3, significa que veio 7 para cá. Porque não tem como nem sumir, nem aparecer novas cargas, tá? Então, o ponto de nó é simplesmente um ponto de bifurcação. Por isso que eu usei essa ideia de bifurcação, que aí a gente faz uma referência com a nossa vida, né? Então, bifurcação é ou vai num sentido ou vai no outro, ok? Então, como é que a gente resume essa lei dos nós? A corrente que entra é igual à corrente que sai. Só que aí, para a gente ser mais coerente, a gente pode ter várias correntes entrando e várias correntes saindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever que é o somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem. Essa é a lei, ok? Não tem muito segredo aqui nesse caso. Vou colocar da mesma cor de cima. Então, se a gente fizer nesse exemplo que está aqui ao lado, o que a gente tem? Qual que é a corrente que entra? A corrente que está chegando no ponto. A corrente que está chegando no ponto é a verde. Quais são as correntes que saem do ponto? A laranja e a azul. Então, a gente pode escrever, sem sombra de dúvidas, que a corrente 1 vai ser igual à soma de 2 mais 3. Então, tão simples quanto isso, tá? Só que o que é o grande problema da lei de Kirchhoff? É montar o sistema de equações de uma forma que seja organizada para você poder resolver depois. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com os sinais, porque presta atenção aqui, pessoal. Ó, se você errar um sinal desse, você está indo completamente em desacordo com a realidade. Então, tome muito cuidado na hora de montar as equações para não ficar uma coisa estranha, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar essas regrinhas aqui no circuito que a gente definiu anteriormente, que seria esse circuito aqui. Só que lembra que eu vou separar isso por partes? Então, eu vou resolver essa parte do circuito, essa parte do circuito, e por último, a gente vai pegar a parte de fora do circuito. Então, eu chamei de malha 1, malha 2, e essa parte de fora aqui eu vou chamar de malha 3. Ou,
lado esquerdo, lado direito, lado por fora. Beleza? Então, com essas regrinhas em mente, a gente pode, de fato, resolver parte a parte. Então, essa aqui é a primeira parte, a malha 1. Tá? Lembrando, quantos elementos eu tenho nesse circuito? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Se eu tenho 5 elementos, eu vou ter o quê? Eu vou ter 5 equações. Então, eu tenho uma para cada elemento. Tá? Como é que eu vou fazer a varredura aqui nesse caso? Eu vou fazer uma varredura no sentido horário. No sentido assim. Ah, professor, por que você fez isso? Porque eu quis. Tá? Não tem nenhuma obrigação. Ok? Poderia varrer no sentido contrário se eu quisesse. Tá? Que sentido é esse? Se eu estou girando nesse sentido, é uma varredura horária. Ok? Então, se eu estou girando no sentido horário, eu vou ter isso aí. O que eu vou fazer antes de fazer qualquer coisa que eu até esqueci de explicar para vocês? Quando a gente tem o circuito dessa forma, o que eu vou precisar definir? Os sentidos de corrente, tá? Então, a gente define os sentidos de corrente, a gente não tem obrigatoriamente uma forma, vamos falar assim, a gente não é obrigado a colocar de um jeito específico. Não existe uma lei para isso. A gente tem que usar aqui mais ou menos uma intuição, entendeu? E não tem problema, inclusive, se você tiver definido inicialmente uma corrente no sentido errado. Por que isso acontece? Porque quando você vai resolver o circuito, você pode definir as correntes e no final da conta ver que a corrente que você definiu deu menos 5. O que significa uma corrente menos 5? Significa que se você tivesse definido uma corrente para baixo, na vida real, quando você fez a conta, você provou que na verdade a corrente era para cima. Então, correntes de mesmo sentido, elas têm sinais positivos. Correntes de sentidos contrários têm sinais negativos. Então, mesmo que você definisse que a corrente era para baixo e ela não era, você vai simplesmente ter um valor menos 5, por exemplo. Aí você vai ter a corrente para cima. Ok? Então, não tem muito problema nessa parte. Só tem que tomar cuidado o quê? Se você definiu as correntes naquele sentido bonitinho, a gente vai manter isso para sempre. Por que a gente tem que manter isso para sempre? Porque senão você acaba que você começa a resolver o circuito de uma forma e chega em outra forma, tá? Então, quais são a direção das correntes que eu vou definir aqui? Eu vou definir a corrente 1 porque eu quis, tá? Corrente 1 vai ser para cá. A corrente 2 eu defini nessa direção. A corrente 5 eu defini para baixo. A 4 para a direita, para a esquerda. A 3 para baixo. E é isso aí. Por que eu mantive isso dessa forma? Presta atenção aqui, ó. Tá vendo que aqui é um polo positivo? Então eu estou definindo que a corrente vem para cá. Tá vendo que a corrente chega nesse ponto, ó, vem a corrente 1, sobra 2, sobra 4, entendeu? Outra coisa, tá vendo que esse resistor tá em série com esse? Então, se a corrente desse é para cá, a gente esperaria que a corrente desse seja para baixo. E aqui, ó, tá vendo que aqui é uma polaridade negativa? Então, eu coloquei que a corrente do 4 vai para a polaridade negativa. E aí, dessa forma, a gente meio que tem uma ideia do que vai acontecer no circuito, tá? Pode ser que eu esteja errado? Pode. Por quê? Porque tá vendo que existe uma competição entre as fontes? Então, quem dita o sentido da corrente, no final das contas, é quem tem a tensão maior. Então, eu não sei aqui a priori quais são as tensões ε1, ε2 e ε3. Então, eu estou chutando uma direção de corrente. Não tem nada de errado nisso, desde que você mantenha essa nomenclatura para sempre, tá? Então, só tem um errinho aqui que eu coloquei I4, mas é I5. Então, eu vou pegar essa parte do circuito e analisar aqui para frente. Então, tá aqui. Então, aqui é corrente 1, corrente 5, corrente 4.
Tudo bem? Então, ó, tô varrendo assim, né? Ó, presta atenção, tô varrendo no sentido horário. Então, eu tô indo na mesma direção dessa, na mesma direção dessa, na mesma direção dessa. Tá vendo? Tá vendo que eu tô varrendo na direção da placa negativa? Tá vendo que eu tô varrendo na direção da placa positiva? Então, eu vou ter sinais diferentes. Então, a gente tem aqui, ó, a varredura no sentido horário. Primeiro ponto, tensão no resistor 1 é menos R1 vezes I1. Por quê? Porque a corrente é paralela à varredura. Ou o mesmo sentido, né? Mais fácil. Vou apagar tudo assim dessa forma, porque eu tive que cortar as fotinhos, e aí senão ia ficar uma coisa bem estranha. Então, mesmo sentido. O primeiro elemento já está feito. Segundo elemento, a varredura está no mesmo sentido. Então, negativo também. Quarto elemento, estou varrendo em direção à polaridade negativa da fonte. Se eu estou varrendo em relação à polaridade negativa da fonte, então vai ser menos ε2. Então, tensão vai ser menos ε2. Sentido da placa negativa. Próximo termo vai ser o quê? O termo do R4, delta V4 igual a menos R4 e 4. E o último termo, eu estou indo na direção da placa positivo. Então, delta V1, vou colocar assim, ó, delta V da fonte 2, peraí. Nossa, velho, destruiu o negócio aqui. Acredito que eu fiz. Pronto. Então, aqui agora vai ser delta V4 é menos R4 e 4. E o delta V da fonte 1, que é da fonte 2, vai ser mais ε1. Pronto, já tenho 5 termos. Aí agora vamos fazer as correntes da parte verde do circuito. Deixa eu conferir aqui. Da parte verde do circuito é a corrente para cá, corrente para cá, corrente para baixo. Beleza. Vai ser corrente A, corrente cá, corrente para cima. Eu vou fazer a varredura exatamente da mesma forma. Deixa eu ver se consigo copiar isso aqui. Eu vou ver horário.
Então, quantos termos eu vou ter? Um desse, um desse, um desse, um desse, um desse. 5 termos. Então, vamos ao que interessa. Então, varredura. Estou varrendo para cá, a corrente é no mesmo sentido. Então, termo delta V2 é igual a menos R2 e 2. Estou varrendo nesse sentido. Chego aqui na placa negativa. Então, a tensão da fonte 3 é menos ε3. Quando eu chego aqui embaixo, estou varrendo para cá e a corrente é no mesmo sentido. Então, delta V3 é igual a menos R3 e 3. Estou varrendo para cá no sentido da placa positiva. Então, delta V da fonte 2 é igual a mais ε2. E por último, eu estou varrendo para cima e a corrente é para baixo. Então, se eu tenho corrente no sentido contrário da varredura, é sinal positivo. Então, delta V5, nesse caso aqui, é igual a mais I5 R5. Okay? Então, isso aqui já dá um bom indicativo sobre o que a gente está analisando aqui, correto? E ó, já analisei esse circuito como um todo. Já analisei esse circuito como um todo. O que eu vou precisar fazer agora? Vou precisar analisar a parte de fora. Tá? E aqui acho que faltou um desenho, né? Faltou o da parte de fora. Vou fazer ele aqui rapidinho. Vou pegar o mesmo circuito que estava aqui e analisar só a parte de fora. Se eu quero analisar só a parte de fora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que não analisar o que está dentro. A parte de dentro aqui, vou apagar. Aí eu estou, de fato, só analisando a parte de fora. Então, pronto. Só a malha de fora. Quantos termos eu vou ter só a malha de fora? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa aqui é a malha 3, que é a parte de fora. Essa aqui é a malha 1, que é a parte esquerda. Essa aqui é a malha 2. Eu já tinha escrito aqui. Esquerda. Essa aqui é a malha verde. Direita. E essa aqui é a malha de fora, que é a parte de fora. Tá? Então, vamos lá o que interessa. Vou fazer a varredura também no sentido horário, porque eu gosto de fazer no sentido horário, tá? Não é obrigatório, mas eu gosto. Eu acho que fica mais fácil, tá? Mas se vocês quiserem fazer no anti-horário também não tem problema nenhum. Delta V1. Estou no mesmo sentido. Para cá, para cá. Delta V2. Estou no mesmo sentido. Eu vou fazer os dois direto aqui. Mesmo sentido é R1 em 1, R2 e 2. Estou varrendo para cá.
Estou indo na direção da placa negativa. Então, ΔV da fonte 3 vai ser menos ε3. Ok? Estou varrendo no mesmo sentido da corrente. Então, ΔV3 é igual a menos 3, 3. Estou varrendo no mesmo sentido da corrente. ΔV4 menos 4 e 4. E por último, estou varrendo no sentido da placa positiva. Então a tensão vai ser positiva. ΔV da fonte 1 vai ficar mais ε1. Então, eu fiz 6 termos. O que isso vai resumir para mim? Vai resumir em 3 equações. 3 equações. Uma equação da malha 1. Uma equação da malha 2. Uma equação da malha 3. Então, qual que é a equação da malha 1? Aqui, ó. Esse mais esse mais esse mais esse mais esse igual a 0. Equação da malha 2. Esse mais esse mais esse mais esse mais esse igual a 0. Equação da malha 3. Esse mais esse mais esse mais esse mais esse mais esse igual a 0. Então, em resumo, o que a gente vai ter aqui? Menos R1 e 1 mais menos R5 e 5 mais menos ε2 mais menos R4 e 4 mais ε1 é igual a 0. Então, eu somei todos aqueles termos. Da próxima, menos R2 e 2 menos ε3 mais I3R3 mais ε2 mais R5 e 5 igual a... E por último, menos R1 e 1 mais menos R2 e 2 mais menos ε3 mais menos R3 e 3 mais menos R4 um pouquinho de baixo menos R4 4 mais 1 igual a 0. Então eu tenho a equação número 1, número 2, número 3. Tá completinho aqui. Vamos só conferir se os sinais estão corretos. Então é menos, 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 mais. Menos, 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 mais. Tá certo. Menos, 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 mais, mais. Menos, menos... tá certo. Menos, menos, menos. Acho que eu errei um sinal. É menos. E a fonte 2 é positiva, tá certo? O R5 é positivo, tá certo.
Tudo bem. Por último, negativo, 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 tá certo? Negativo, negativo, positivo. Prontinho. Então, o que que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer as correntes nos nós. Então, ó, o primeiro nó lá. Aqui. Corrente 1 chega, saia 2, saia 5. O que que acontece aqui? Corrente 3, corrente 5, corrente 4. Então, 5, 3, 4. E 5, 3, 4. Muito bem, certinho. Então, equação dos nós. Corrente que entra é igual a que sai. Então, é I1 é igual a I2 mais I4. Corrente que entra é igual a corrente que sai. Isso aqui está morto, feito. O nó é simples, tá? Aqui embaixo. Corrente veio aqui, saiu aqui. Então, o que que entrou? Entrou o I5 e o I3. O que que saiu? O I4. Então, entrou o I5 mais 3 igual a I4. Corrente que entra no ponto igual a corrente que sai do ponto. Mais uma equação. Equação. Batata. Beleza? Então, o que que a gente tem no final das contas? A gente tem um sistema de equações. Sistema de equações lineares. Por que que eu sei que são equações lineares? Porque não tem nenhum, nada assim, I ao quadrado, R ao quadrado. Então, equações lineares. Então, vou só copiar essas equações aqui para a gente não precisar escrever tudo de novo. Vou apagar o que a gente precisa aqui. Tá vendo que de fato eu tenho um sistema de equações e aí agora falta as duas da coisa, né? Falta I1 é igual a I2 mais I4. E por último, I5 mais I3 igual a I4. I5 mais 3 igual a I4. Se vocês observarem bem, a gente tem 5 incógnitas. Quais são as incógnitas? O que a gente não sabe do sistema? O que a gente não sabe do sistema? Incógnitas. O que a gente não sabe do sistema? A gente não sabe a corrente 1, corrente 2, corrente 3, corrente 4, corrente 5.
Então, nesse sistema de equações, eu tenho 5 equações e 5 incógnitas. Então, se eu organizar esse sistema certinho, eu vou poder escrever, de fato, um sistema de equações lineares. Então, o que eu vou fazer aqui? Só para marcar para vocês, eu vou marcar aqui, ó. Só para a gente diferenciar o que é incógnita do que é dado. 2, 3, 4, 5, 5, 2, 3. Então, eu vou só reescrever essas equações na ordem. Ah, pessoa, que ordem que você vai fazer? Ordem, corrente 1, corrente 2, corrente 3, corrente 4. E assim por diante, porque aí fica mais fácil da gente montar a matriz. Vai parecer meio estranho agora, mas vocês vão ver que faz sentido. Tá vendo? Então, ó. Então, na primeira equação, qual que é o primeiro termo? É o I1. Então, vai ficar menos R1 vezes I1 mais 0,2. Então, já vou fazer uma coisa aqui que vai me ajudar bastante. Tá. Espaçamento I1. Espaçamento I2. Espaçamento I3. Espaçamento Espaçamento I5. Isso tem que ser igual a alguma coisa. Então, sinal de mais. Então, eu vou repetir isso aqui 5 vezes. Porque são 5 equações. 2. Então, se eu reorganizar todos os termos, eu vou ter o quê? Aqui vai ser menos R1. Não tem nada do 2. Não tem nada do 3. Tem o menos R4. E o menos R5. E os termos constantes passa esse para cá e esse para cá. Então vai ficar ε2 menos ε1. Feito. Segunda equação, não tem nada do 1, então é 0. Menos R2 menos R3, não tem nada do 4, mais R5. O que vai para o lado de lá? Esse termo vai para o lado de cá, esse termo vai para o lado de cá. Então vai ficar ε3 menos ε2, porque quando troca de lado, fica negativo, né? Inverte o sinal, na real. Aqui, na terceira equação, eu tenho menos R1, menos R2, menos R3, menos R4, nada do 5. Aí vai ficar ε3 menos ε1. E 1. 1 menos 1, 0, menos 4.
0 é igual a 0. É só passar esse termo para cá e esse termo para cá. E agora eu vou passar esse para cá também. Vai ficar 1 e 5, 1 e 3, menos 1, 4, 0, 0, 4, 0. Então eu montei agora, de fato, um sistema organizado. Porque quando eu faço dessa forma que está aqui, eu posso montar uma matriz. Aí essa matriz eu posso reinverter ela e resolvê-la. Qual que é a matriz que a gente vai criar? Uma matriz de 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Matriz de 5 colunas. Então vai ficar menos R1, 0, menos R1, 1, 0, 0, menos R2, menos R2, menos 1, 0, 0, menos R3, menos R3, 0 e 1, menos R4, 0, menos R4, menos 1, 1, menos 5, mais R5, 0, 0, 1. Isso aqui multiplicado por I1, I2, I3, 4, 5. Tem que ser igual epsilon2 menos epsilon1, epsilon3 menos 2, 3 menos 1, 0, 0. E aí, pessoal, você pode falar, meu Deus, pessoal, que quantidade de conta que você está fazendo? Minha Nossa Senhora, para que você está reescrevendo tudo isso? Por quê? Porque se você pega um programa matemático qualquer aí, matemática, MATLAB, Python, você pode usar qualquer software para resolver esse sistema de equações lineares. Você monta a matriz, monta certinho e fala assim, resolva. E aí ele te dá o valor do I2, I3, I4 e 5. Então, assim, isso aqui é a física. Isso aqui a gente traduziu para a linguagem de máquina e aqui a gente traduziu para a linguagem de vamos resolver isso como se fosse um problema matricial. É a mesma conta, só que aí abordagens diferentes. Então, essa aqui seria uma abordagem física. Aqui, sistemas de equações. E aqui, um sistema matricial. Colocar isso aí no Python, resolva a matriz X. Tá feito. Entendeu? Então, a física, no final das contas, ela acaba aqui, né? Porque a gente montou o sistema de equações, a gente agora é só resolver. Essa aqui foram as leis das malhas. Essas três aqui foram malhas. E esses caras aqui foram os nossos. 5 equações, 5 incógnitas. 1, 2, 3, 4, 5. O sistema está completamente definido. Feliz da vida. Ok? Então, isso aqui foi só um exemplo para mostrar para vocês que realmente é possível resolver qualquer sistema linear composto por resistores e capacitores, resistores e pontos, tá? Quando você tem capacitores no meio, aí pode ser que complique mais. Pode ser não, complicar-se-ar-se mais. Eu inventei o português, ficou uma bosta. Mas vai complicar mais. Mas quando você tem só resistores e pontos, segue o baile, é bem mais fácil de fazer, tá? Então, para dar continuidade à nossa aula de hoje, eu quero só apresentar para vocês por que a gente precisa fazer dessa forma aqui, tá? Vocês lembram de quando a gente definiu uma associação de resistores?
em série, ou em paralelo, a gente tinha o quê? Quando a gente tinha uma associação em série, era uma coisa desse tipo aqui, ó. Série seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Um resistor, logo em seguida, outro resistor. Então, sei lá, um R1 e um R2. O que a gente obtinha? Que corrente 1 é igual a corrente 2, e a tensão 1 mais tensão 2 é a tensão total. E que a resistência total é a soma das resistências. Okay? Quando a gente tinha coisas em paralelo, a gente tinha uma coisa desse tipo aqui, ó. R1, R2. O que acontece quando você tem resistores em paralelo? Você tem um ponto de nó aqui. Então, se você analisa esse circuito que está na parte de baixo aqui, você vê o quê? E se vem uma corrente 1, 2 aqui, ela se divide para passar no resistor 1 e ela se divide para passar no resistor 2. Então, nessa parte de um circuito em paralelo, a gente tem uma distribuição da corrente. Tá? Então, quais são as equações para um circuito em paralelo? A gente tem que, número 1, que a corrente do sistema é dividida. A gente tem a tensão é igual. E, como soma resistores, é a soma dos inversos. Então, ó, tá tudo maravilha. Tá? Então, o que eu quero que vocês, observando a associação de resistores, em série ou em paralelo, vocês entendam para os instrumentos de medida. Quando a gente tem uma ligação em série, a corrente é a mesma. Então, quando eu ligo o amperímetro, que é um medidor de corrente em série, ele tem a mesma corrente que está passando pelo fio. É por isso que aqui, ó, a gente liga um amperímetro em série com a fonte. Tá vendo que ele tem só uma conexão aqui, ó? E aí, quando você tem em paralelo, a tensão é igual. Aqui eu desenhei. Então, em série, mesma corrente. Em paralelo, mesma tensão. Sacou? Então é por isso que um voltímetro a gente liga ligação em paralelo. E o amperímetro, ligação em série. Okay? O que é uma ligação em paralelo? Ligação em paralelo é liga dois cabos, tá vendo? Em paralelo. Ó. E o que é ligação em série? Vem um cabo, liga no amperímetro, sai um cabo do amperímetro, liga na fonte. Então, assim é em série, assim é em paralelo. Tá? Então, isso aqui já é uma informação extremamente relevante quando você for, por exemplo, montar um circuitinho. Tá? Porque se você não fizer dessa forma,
você pode, de fato, queimar o seu voltímetro, o seu amperímetro. Por quê? Quando você liga o multímetro na forma de voltímetro, para medir volts, então isso aqui é medidor de tensão, né? Vou até anotar aqui, porque parece... Ó, medidor de tensão. E o que é um amperímetro? Medidor de corrente. Ok? Então, quando você tem um medidor de tensão, você vai colocar esse cara aqui como se fosse uma resistência infinita. Por que esse cara tem que ser uma resistência infinita? Porque você não quer que venha corrente para cá. Você não quer que venha corrente. Então, essa parte aqui não deve passar corrente. Então, esse cara aqui, ele tem uma resistência tendendo ao infinito. Só que quando você está no amperímetro, você quer que isso aqui tenha uma resistência igual a zero. Por quê? Porque você quer que passe toda a corrente por ele. Então, nunca pode ligar o multímetro na posição errada. Como é que você seleciona isso? Na hora que você está selecionando o multímetro lá, vai ter as escalas de tensão e as escalas de corrente. Então, quando você quer medir corrente, você coloca nas escalas de corrente. Quando você quer medir tensão, você coloca nas escalas de tensão. E quando você quiser medir resistência, você coloca na escala de resistência. Então, assim, é bem fácil. É só você tomar cuidado na leitura. Tá? É isso que eu queria fixar aqui para vocês. Ok? Então, vou separar essa aula em duas partes para não ficar muito grande, tá?